Vamos lá, mamães de plantão. Vamos colocar energia no café da manhã dessa criançada? Quem vai passar algumas dicas pra gente é a nutricionista Alessandra Guerra. Hoje a gente vai passar para vocês 2 dicas de lanchinho para os filhos que estudam de manhã ou que não estudam e têm atividades durante a manhã. São lanchinhos que vão dar um pouco mais de energia para as crianças. Eu já estou aqui com a Alessandra Guerra, que é nutricionista, e ela vai passar para a gente algumas dicas para você fazer aí na sua casa. É importante que a gente sempre tenha de manhã uma fonte de vitaminas que está presente nas frutas, nos vegetais, e nas frutas é mais comum, é mais fácil de a gente introduzir de manhã cedo, né? É importante que essa refeição tenha uma fonte de proteína. Hoje os estudos mostram que a proteína melhora a concentração. Então, para uma criança que vai para a escola de manhã cedo, nada melhor do que a gente incluir isso no cardápio. A gente vai ter 2 opções hoje. Uma delas a gente vai estar introduzindo o ovo, que é uma proteína de excelente qualidade. E em outra preparação nós vamos usar o iogurte, que também é uma ótima opção. Para dar um pouquinho mais de energia, é um carboidrato, mas um carboidrato de boa qualidade. Hoje a gente tem aveia, tem muitas farinhas integrais que podem estar presentes de diversas maneiras dentro do nosso cardápio. Alessandra, e quando a criança não quer comer? Muitas vezes as crianças acordam sem apetite. É claro que forçar esse alimento não é uma boa opção. Mas se o café da manhã foi mais pobre, o lanche da manhã na escola ele vai ser mais enriquecido, né? Então muitas crianças só vão beber algo no café da manhã. Uma opção é o iogurte que a gente vai preparar hoje. Mas daí esse lanchinho vai ser mais caprichado, para que pelo menos durante a manhã a criança receba todos esses nutrientes que a gente está falando. Se ela só tem aula à tarde, no meio da manhã, então você dá uma reforçadinha com esse lanche até o horário do almoço, é isso? Quando a criança tem escola só de tarde, não adianta a gente fazer um café da manhã muito farto. Porque se ele faz um café da manhã de rei às 10 horas da manhã, a criança não tem apetite. Então, normalmente de manhã, para as crianças que só estudam à tarde, não tem nenhuma atividade física de manhã, não tem natação, não tem futebol, eu faço um café da manhã mais simples. Por exemplo, com os meus filhos eu uso muito leite ou iogurte e só fruta. Tá? Quando eles têm uma atividade física extra, aí que eu vou fazer um ovinho, um omelete, uma panquequinha dessa como a gente vai fazer hoje. A minha linha de trabalho, eu acho que desde sempre foi, quanto mais natural possível um alimento, melhor. Qual é o melhor pão? É aquele pão que mofa mais rápido, que é o que tem menos conservante, né? Às vezes uma bisnaguinha, por exemplo, que é tão comum dar para as crianças, eu já deixei 60 dias, ela não mofa. Então é um bom pão para criança? Não é, tem muito conservante. A maioria dos iogurtes hoje tem muito corante. Esses corantes são derivados do carvão ou do petróleo. Ou seja, comer esses alimentos é tão ruim que tudo que tem muito corante ou tem muito açúcar, ou tem muito adoçante, que para criança também é péssimo, ou tem muito sal, ou tem muita gordura para camuflar o sabor desse ingrediente, né? Então, existem alternativas dentro da alimentação que a gente pode dar cor e sabor, por exemplo, para um iogurte, sem adicionar nada de açúcar ou sem adicionar nada de corante artificial, só o corante natural. A Alessandra deu uma dica muito legal, que é congelar as frutinhas, já deixar picadinho, tudo prontinho na noite anterior. Como fazer isso, Alessandra? Qualquer fruta a gente pode congelar, desde uma banana, morango, abacate, abacaxi. Então hoje aqui eu fiz os cubinhos de gelo de manga, então a manga foi triturada no liquidificador. E em outro liquidificador eu triturei o maracujá e fiz gelinhos de maracujá, de manga, de morango. Então, por exemplo, a mãe pode de noite botar num potinho, guardar na geladeira para essa frutinha ir descongelando e de manhã não precisa nem ir para o liquidificador, só vai misturar esse purezinho da fruta com o próprio iogurte. Hoje a gente vai fazer um iogurte com maracujá e manga, por quê? O maracujá é uma fruta azeda, que muita gente fala, eu preciso colocar açúcar. Mas se eu usar a manga que está bem doce, eu não tenho necessidade de adicionar nenhum tipo de açúcar nesse iogurte. E é muito bonitinho do jeito como ela congela ali as frutas em formatinho,
sabe, de estrelinha, de cubinhos, e que a criança mesmo pode ir lá na geladeira, parece um sorvetinho até, dá para comer como um sorvete. Sim, eu boto em palitinhos de picolé e as crianças comem como se fosse uma sobremesa do almoço no formato de picolé. Então muitas vezes a criança deixa de aceitar uma fruta pela forma que a gente apresenta ela. Se eu apresentar ela dessa maneira, talvez ela não seja tão atrativa. Mas se eu apresentar num cubinho de coração, numa forminha de picolé, a aceitação é muito maior. No outro caso, aqui a banana eu vou triturar. Então, por exemplo, tem crianças que odeiam banana, mas a banana triturada dentro de uma panqueca é uma ótima opção de... Ela não vai nem ver que a banana está ali. E a panqueca pode ser preparada de noite, de repente se quer quentinha pode aquecer de manhã para comer num café da manhã, né? E o que eu faço é deixar a mesa já colocada à noite. Isso me facilita muito a vida. Não tem desculpa então para não fazer o lanchinho. Para quem realmente não tem tempo, a Alessandra faz um trabalho muito interessante em casa. Né, Alessandra? Você vai até a casa das pessoas? Isso. Na verdade, eu fiz uma parceria com a Cris, que é uma nutricionista que ficou estagiando comigo durante muito tempo aqui no consultório. E a gente está lançando 3 serviços. O de papinhas em casa, que a gente prepara as papinhas dos bebês até os 12 meses de idade. Os lanchinhos em casa, que a gente faz muito desses lanches, cookies, cupcakes, não só para criança, mas para a família. Então, escolhido 5 preparações e a gente vai lá na casa do cliente executar. E o outro é um serviço que o slogan é o planejamento é tudo. Então, a gente deixa frutas higienizadas, vegetais higienizados, 2 proteínas, 2 carboidratos preparados, 1 feijão. E daí a gente ensina como usar essas preparações ao longo do dia. Porque sem planejamento, nada funciona. Então, o mais importante da alimentação saudável é o planejamento, é você saber hoje o que a gente vai comer amanhã. Mas agora, Alessandra, mão na massa e vamos ver como é que vai ficar essa preparação então. A primeira opção é um iogurte de manga com maracujá. Os ingredientes só manga congelada, maracujá e o iogurte natural. You got your daddy's ring. You're like a piece of heaven in a hurricane. It's bubbling over. A nossa próxima preparação é um iogurte com morango. Então nós vamos usar um morango que estava já picadinho e congelado e só vai misturar com iogurte. Mas se você quiser adoçar um pouquinho, muitas vezes uma geleia sem açúcar de morango é uma ótima opção, ou triturar junto com uma banana bem madurinha. You got your mama's sunshine, you got your daddy's rain. You're like a piece of heaven in a hurricane. Para fazer essa nossa panqueca, ela é bem simples, só vão 4 ingredientes. Eu usei uma banana pequenininha, bem madura, quanto mais madura, mais doce vai ficar essa panqueca. Já deixei ela picadinha, um ovo, 1 colher de sopa de farinha de aveia e uma pitada de canela. Dica de panqueca: a frigideira tem que estar bem quente, é interessante que ela seja antiaderente e ela esteja untada. Aqui eu posso usar tanto um óleo de coco, que é uma panquequinha doce, quanto eu posso usar um pouquinho da manteiga ghee, tá? Eu vou usar um pouquinho da manteiga ghee. Então, ó, panela bem quente. Eu vou untar com pincel, porque evita com que eu precise usar muita gordura. E a gente vai despejar parte dessa nossa massa. A massa, por causa da banana, ela é bem grossinha. A gente pode só enrolar ela e comer purinha, que ela tá deliciosa, ou pode colocar tanto um mel, polvilhar um pouquinho de alguma semente, uma chia, uma pasta de uma castanha, ou uma pasta de amêndoas também combinaria muito bem. Ou até com salgado para quem prefere, com queijo como um cottage, por exemplo. Viu como foi fácil? Fizemos 2 preparações com ingredientes de ótima qualidade para que o seu filho vá para a escola bem nutrido, com energia e bem concentrado. Daqui a alguns dias a gente volta para preparar uma nova receitinha que a gente vai utilizar para o jantar da família.